Abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Salmo de número 1, onde diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Irmãos, faz 2 semanas atrás que o pastor tem trabalhado conosco essa série de mensagens, dizendo, a primeira palavra não saiu lá, mas é restaurando o fervor missionário, a base bíblica de Mateus capítulo 28, verso 19, onde nós temos uma ordem da parte de Deus dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações. Nós vimos que através dessa série de mensagem, nós aprendemos que essa ordem é para nós. Essa missão é nossa. Foi provado de Gênesis a Apocalipse que esse negócio é conosco, que não dá para passar a bola, não dá para terceirizar. Mas Marcelo, eu sou um simples membro de igreja. Quero te deixar claro essa noite que você, sendo um simples membro de igreja, antes de mais nada você é um discípulo. E no texto está dizendo: vão e façam discípulos. Você é um discípulo. E agora a ordem de Deus para as nossas vidas é que a gente vá, que a gente continue a nossa jornada, a nossa vida diária, fazendo discípulos. Não sendo nem necessariamente você ter uma vida separada para a missão. Você ter que ir para o exterior, ter que ir para o sertão nordestino, ir para os confins da terra para exercer essa missão. Essa missão, ela é diária, desde o momento que Deus te alcança e fala ao seu coração e você rende ao amor dele. Então nós aprendemos o quê? Que discípulo e a ordem é para todos. Diz que os anjos desejavam essa missão, mas Deus disse: não, coube a nós. E assim como ele tem feito através das histórias bíblicas, encontrado e chamado gente, ele continua chamando gente como a gente, passivo de erros, acertos, de falhas, pecadores, gente como nós. E é muito interessante que todo o texto bíblico nunca escondeu de nós as falhas no caráter dos escolhidos, os escorregões, os pisões na bola. Nunca foi escondido de nenhum de nós, porque na verdade o que cabe a nós é nos render, obedecer. O resto é com Deus. Não vai da nossa performance, da nossa eloquência ao falar, se falamos bem, se falamos mal. A questão é a ordem para nós. Então nós entendemos isso na primeira mensagem. A segunda mensagem deixou claro para nós que nós temos um modelo de missionário que a gente pode seguir e imitar. Quem foi? O próprio Jesus Cristo, nos deixando o maior modelo do que é ser missionário. O Senhor Deus, na pessoa do próprio Filho, vem a este mundo e faz a sua missão. Ensinava as pessoas, curava os seus corações, as suas limitações, as suas dificuldades. Mais do que as curas físicas e de suas enfermidades, curava caráter, curava a alma, restabelecia a relação do indivíduo com o próprio Deus.
Relações essas rompidas talvez pela discriminação, pela marginalização, pela raça, talvez pelo pecado que a pessoa havia cometido, não importava. Mas Jesus nos dá então o modelo ideal de como deve ser o missionário. Então Jesus mostra que o missionário, o que faz missão, tem que amar incondicionalmente, não é isso? Não pode haver acepção de pessoas. Você não pode olhar para uma pessoa e dizer, não, esse Deus não quer, esse Ele quer. Não dá para ser desse jeito. O amor é incondicional. Ele tem que ser dispensado a todos da mesma forma. Eu costumo dizer que a porta da igreja não pode ter uma silhueta. Não, só passa quem encaixar naquela silhueta desenhada na porta. Não, a porta da igreja não tem silhueta, tá? A porta da igreja tem que estar escancarada e a sua missão, independente de igreja também, não pode ter uma escolha. Aqueles que Deus trouxer até você, cabe a você, incumbido de ide, vá e faça discípulos, que você faça, que você cumpra o que Deus pede de você. Amém? Então o modelo está aí, Jesus, um amor incondicional. O que mais que Jesus a gente também observa? A forma como ele falava com as pessoas. Jesus falava de uma maneira o quê? Que as pessoas o compreendiam, as pessoas entendiam o que ele falava. Ele era simples, ele se relacionava e contava coisas comuns às pessoas. Então, já cai mais uma coisa aí para você que você talvez achava-se limitado. Eu preciso falar de uma forma como um professor de teologia? Não. Talvez contando a sua própria história, isso faça com que a sementinha que Deus deseja chegue ao coração da pessoa e dê os frutos necessários. Certo? Então, acredite e saiba disso. 2 lições ficaram. Somos nós os ordenados aí fazer missão e que a forma de missionário mais perfeita que a gente tem é a do próprio Jesus. Mas eu fiquei pensando, quando passamos por essas 2 mensagens, de que como pessoas podem muitas vezes talvez fazer missão, talvez com expectativas equivocadas, pessoas talvez feridas, pessoas talvez muitas vezes insatisfeitas devido a vários equívocos e pensamentos que essas pessoas podem ter. Então como que a gente pode talvez tratar com essas pessoas e como que ela poderá ser eficiente na sua missão se ela se encontrar nessa situação? É interessante que a palavra diz que nós temos que restaurar o fervor. Então a pergunta que eu te faço, se temos que restaurar o fervor, é porque em algum momento temos perdido ele. E o que tem nos levado a perder esse fervor? Esse desejo de ir em encontro ao meu próximo, de ir em encontro ao outro. Só de falar isso a gente já começa a ter algumas pistas. Como que é esse negócio? Ser agraciado por Deus desenvolve em mim o desejo de ir em encontro ao outro, ao meu próximo. O que eu e você pensamos que é a missão? O que quer dizer o vão e façam discípulos? É ir de encontro com o outro, com o próximo. Então a gente percebe num mundo individualista como nós vivemos, num mundo que está preocupado muitas vezes mais cada um com os seus problemas e o resto ema, cada um com os seus problemas, eu fico pensando como é difícil para essas pessoas compreenderem que elas têm que doar as suas vidas confiantemente a Deus e saírem caminhando, indo em missão, vivendo em missão no seu dia a dia. Algumas pesquisas têm nos alertado e vão começar a nos dar pistas sobre onde é que a gente perdeu o fervor. Desde o último censo, a igreja brasileira, dita cristã evangélica, tem crescido altos números. Um grande número de cristãos ditos evangélicos tem aumentado no nosso país. Mas outra pesquisa séria de organizações que cuidam de questões missionárias, por exemplo, apontam que o Brasil
cada vez mais tem encolhido no envolvimento com missão no exterior. O Brasil teve pesquisas que contaram em torno de 1.500 missionários brasileiros de várias denominações atuando no exterior. Muito pouco. Assustador até aos olhos dos líderes, de quem estuda essas questões. Enquanto uma igreja da Índia, apesar, é claro, de ser um país mais populoso, mas uma igreja que não alcança mais de 3% da população indiana, uma igreja perseguida, uma igreja que sofre, supera em números os seus missionários que estão saindo da Índia e indo para outros países levar a mensagem de Deus. Assim como também em países como a China, onde a igreja também é perseguida, onde pessoas também morrem por professarem a sua fé, o número é muito maior do que no contexto brasileiro. Mas o problema não é necessariamente necessário fazer missão lá fora. Afinal, nós temos um campo branco esperando, sedento de uma missão brasileira, no próprio território brasileiro. Mas os números também não mudam muita coisa, não. O que esses estudiosos têm nos mostrado é que a gente tem uma igreja muito de entretenimento. Uma igreja que as pessoas não se enxergam como discípulos, como pessoas habilitadas, capacitadas e ordenadas a ir de encontro ao outro. É uma igreja individualista e consumista. Temos igrejas para todos os gostos. Alguns comparam até uma grande praça de alimentação. Chegando lá na praça de alimentação, um escolhe comida japonesa, o outro chinesa, italiana, um lanche americano, um pastelzinho. É assim que tem se comportado muitas vezes o brasileiro. Ele olha para a igreja como um consumidor. Ele olha como se ele estivesse diante de uma praça de alimentação e ele busca aquela que lhe oferece mais entretenimento, vantagens, ou que vai mais de encontro com as suas necessidades. Então, uma marca da igreja brasileira. E uma marca, então, que já nos revela, se nós temos uma igreja tão centrada em si mesma, onde os seus membros não se enxergam como os missionários, está aí já a pista para nós. Da onde que esse fervor tem, por que tem ocorrido esse esfriamento? Porque nós temos uma igreja que não compreendeu verdadeiramente o que é ser discípulo. Por enquanto, ainda ela só entende ser o quê? Um participante de um grupo que a cada domingo, a cada encontro, busca o entretenimento. Algo que satisfaça as suas vontades, os desejos do seu coração. E que a marca, não só da igreja, mas da sociedade atual que nós vivemos, é a insatisfação. E a mesma marca de insatisfação encontrada lá fora também tem sido revelada dentro da igreja. Insatisfação. Em todos os graus, em todos os gêneros, das mais variadas formas. E aí a gente se pergunta, e eu fico pensando, o Salmo 137 fala de um povo que foi subjugado e dominado pelos babilônios, e aí estavam sendo levados cativos para a Babilônia. E diz que no decorrer da viagem, diz que eles penduravam as suas harpas nos salgueiros que haviam por ali, às margens dos rios da Babilônia, e diz que aqueles que os levavam, os seus captores que os levavam cativo, diz que cobravam deles canções, as canções que eles entoavam lá em Jerusalém, e eles declaravam assim: como nós poderemos cantar? Como que nós poderemos entoar louvores nessa condição? Claro, contexto diferente, uma situação diferente, mas perceberam? Perceberam que com a insatisfação, a situação ao qual pessoas se encontram, viu como elas se vejam incapacitadas de fazer algo, ainda que revele a glória, a grandeza e o poder do seu Deus?
Gente insatisfeita dificilmente consegue pensar em alguma coisa que não seja em si mesmo e nos seus próprios problemas. Então, como que gente ferida, com expectativas erradas, insatisfeitas e individualistas, pode se engajar na missão? Como que gente numa condição dessa pode se engajar em missão? Então eu penso que para a gente restaurar o fervor missionário, a gente precisa começar a curar os corações dos discípulos, de discípulos que se desviaram, que se perderam, que estão marcados por circunstâncias, por lutas, por frustrações, por situações que fizeram com que ele olhe para aquela realidade e fale: não é comigo, eu não posso fazer isso. Só que nós temos um grande problema diante de nós, porque para curar a insatisfação nos dias de hoje não é coisa fácil, porque eu e você, nós estamos vivendo em um mundo que gera insatisfação o tempo todo. Você já prestou atenção nisso? Você e eu estamos inseridos num mundo que se gera insatisfação o tempo todo. Vivemos ora felizes, ora não tão felizes assim. Ora sem problemas, ora com problemas. É uma condição, é a situação que nós estamos. Infelizmente, em alguns lugares que as pessoas têm entrado por aí, eles prometem mágica, né? Aceite Jesus, entregue sua vida ao Senhor e seus problemas acabaram, né? Aí as pessoas, bem isso, né, Sônia? A solução tabajara, né? Que a gente tinha daquele programa de humor, né? E as pessoas acabam comprando essa ideia de solução mágica, ao qual não funciona dessa forma, e continuam insatisfeitas, decepcionadas, indo de um lugar para o outro, e muitas vezes não consertando ou não entrando naquele processo de cura que Deus quer fazer na vida dela, resistindo, fugindo desse momento. Mas é como eu disse, estamos num mundo que insatisfação é gerada a todo momento. Na busca por essa satisfação, por essa alegria, por essa felicidade plena, o que a gente faz? A gente busca em muitas coisas que na verdade não pode nos prover, não pode nos dar satisfação plena, nem alegria, nem felicidade plena. E aí é um grande problema. Por quê? Diante desse diagnóstico dessa sociedade que está nessa condição, de membros de igreja doente, de uma sociedade que mostra esses sinais, sendo todos então inaptos para a missão, os nossos dias têm revelado, não pela própria igreja, mas por vários profissionais, de que isso aí é real. Porque de repente pode achar que a gente está falando de uma coisa, isso é coisa de igreja, é coisa de alguém lá da igreja, querendo que a gente fique na igreja, ou não sei, qualquer outra coisa. Não. Profissionais de todas as áreas têm mostrado que a insatisfação tem dominado os corações do nosso mundo atual, das pessoas do nosso mundo. Psicólogos estão com os consultórios cheios. E eles declaram isso, não sou eu. De pessoas o quê? Insatisfeitas. Insatisfeitas com suas vidas, com seus relacionamentos, as mais variadas condições. Os terapeutas estão passando pela mesma coisa. Os consultórios estão lotados de pessoas o quê? Insatisfeitas. Pessoas que buscam uma plenitude de satisfação e de felicidade, alegria plena, e não conseguem, e se tornam até muitas vezes, ainda que necessário, a terapia, a psicologia, muitas vezes se tornam dependentes, achando que por si só o psicólogo, por si só o terapeuta, vai suprir todo o desejo de satisfação que eles têm e de alegria. Professores. O professor, cada dia menos pessoas estão embarcando nessa profissão, porque eles deparam com crianças já desde uma idade muito pequenos, insatisfeitos. E a insatisfação muitas vezes é revelada através do quê? Do mau comportamento, da falta de
disciplina, da concentração, do aprendizado. Gente insatisfeita. Consultórios médicos. Temos médicos conosco e eles podem confirmar isso. Pessoas que procuram os consultórios, muitas vezes nem procuram, se automedicam com drogas ditas lícitas, buscando ter o quê? Satisfação plena. Doutor, mas não tem um remedinho aí? Não tem um jeito de o senhor me dar um remedinho? Uma pílula mágica, né? Que eu ingira e o milagre aconteça? Ainda que tenha. Ainda que a satisfação seja momentânea ao tomar o remédio. Mas é passageiro, assim como qualquer outra droga. Se esse medicamento não for conciliado com algo que restaure, que restabeleça, que leve você a procurar, a solucionar aquilo que muitas vezes tem sido minas no seu coração, às vezes você está com a sua mente e seu coração minado por expectativas, por frustrações, por coisas que você não deveria estar mais guardando ali, mas na verdade seu coração está minado. Então é um trabalho conjunto desse médico, desse terapeuta, desse psicólogo, porque senão as coisas não vão acontecer. Você vai se tornar cada dia mais um dependente de mais um medicamento, de um medicamento talvez um pouco mais forte, de uma droga talvez um pouco mais forte, e mais outra revelação do nosso mundo, que as pessoas que estão muitas vezes não encontrando somente nos remédios, nas drogas, né, prescritas pelos médicos, estão se entregando ao álcool e às drogas ilícitas. O número de pessoas que consomem drogas ilícitas não é só daquele povo que está lá na Cracolândia. Aquele lá é a fase final. Aquele lá é quando a vida já chegou naquele grau que é muito complicado. Só que tem muita gente antes de chegar lá que já está usando drogas ilícitas, já está adquirindo droga, tentando o quê? Se satisfazer, preencher aquele vazio, aquela insatisfação, aquela falta de alegria e felicidade que ele não sabe por quê, mas ele não tem encontrado lugar nenhum. O que isso tem gerado? Continuando falando também estudos feitos. Pais que diante de filhos não se comportam mais como pais, mas como provedores de satisfação. Os pais dos nossos dias não estão mais cumprindo o papel de pai. Agora eles são provedores de satisfação dos filhos. E no mínimo grau de insatisfação que o filho tem, ele já demonstra toda a sua ira, toda a sua insatisfação com a família, e muitas vezes começam ali os conflitos. Por quê? Porque pais estão esquecendo de que são pais e não provedores de satisfação. Eu gosto muito da frase de um pastor, de que nós não podemos ter pressa em sermos amados. Se pais tiverem pressa em ser amado, ele vai ficar com medo de disciplinar, de corrigir, de ensinar o seu filho e ouvir aquela frasinha: não gosto de você, você é um chato, você é uma chata, por que eu não posso? Todo mundo pode, só eu que não posso. Pais com medo da insatisfação dos filhos se tornam provedores de satisfação e têm pressa em ser amado. E essa pressa em se sentir amado, que também é uma insatisfação, algo não preenchido, leva então ele a ser um provedor dos filhos, um provedor de satisfação. E esse cara, essa pessoa, essa criança cresceu, ela é alguém que, com o mínimo grau de insatisfação que chega até ela, ela reage. Ela reage. Ela reage de uma forma indiferente, e a gente vê isso acontecendo todo dia. É só você ligar naqueles jornalzinhos, né? Bem no final da tarde. No trânsito, alguém que foi fechado matou o cara que fechou ele. O outro guarda do banco pediu para ele ser revistado, porque a porta do banco travou a hora que ele ia entrar. Ele foi para casa, buscou um revólver e matou o guarda do banco. Os alunos, insatisfeitos com a posição da professora, quebraram a sala de aula, agrediram o professor. E aí você vai ver lá o Facebook, a rede social, o jornal, é gente com a cabeça rachada, gente que foi agredida.
gente alvo de gente insatisfeita, de gente que, num grau de insatisfação grande que tem, reage das mais diversas formas. Resumindo, como seremos discípulos desse jeito? Nós precisamos urgentemente restaurar o fervor de ir de encontro ao outro? Precisamos, mas para isso nós precisamos ser curados. Para isso nós precisamos ajustar as nossas expectativas. Para isso nós precisamos deixar de frequentar a igreja como entretenimento e realmente nos tornarmos parte dessa igreja. Porque igreja não é esse prédio, igreja sou eu, igreja é você. Algumas coisas precisam começar a acontecer e mudar. Mas graças a Deus, nós servimos a um Deus misericordioso, que sempre se preocupou com isso. Que a sua palavra até hoje é compartilhada, sabe com qual intuito? Porque Deus declara que ela é viva e eficaz. Ela é penetrante. Ela vai onde eu que estou aqui compartilhando ela, não enxergo. Ela vem como luz sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ela vem e ilumina aqueles cantinhos escuros da minha alma e do meu coração e aponta para aquilo que precisa ser mudado. E ela é penetrante e diz que ela não volta vazia. Ela vai e cumpre o que ela faz. Portanto, eu e você só temos uma solução para nós, no mundo da insatisfação: nos voltarmos para Deus, nos colocarmos diante a luz da palavra dele e permitir que ele comece a fazer as mudanças necessárias em nós. E mudança não é coisa fácil. Mudança carece de decisão. Deus não arromba a porta. Deus não te arrasta pela rua. Deus não faz as coisas de uma forma. Ele faz da forma que você entenda e que você compreenda que Ele te ama e Ele deseja uma entrega do seu coração, de uma submissão, sabendo que Ele pode mudar a tua vida. Salmo de número 1. Esse salmo, então, ele vem como luz sobre nossas vidas. Luz sobre a vida de pessoas insatisfeitas, pessoas que buscam uma realização, uma pessoa que busca, na verdade, uma felicidade plena. E esse salmo, então, ele nos traz algumas coisas que falam muito ao nosso coração. Esse salmo, ele traz a primeira coisa nos seus versos, uma declaração para nós. Em segundo, ele vai nos trazer uma comparação. E por último, ele nos mostra a consequência. Preste atenção nos primeiros versos. Diz assim a palavra no Salmo 1, no seu primeiro verso: como é feliz aquele que não... O que está escrito aí na sua Bíblia? Como é feliz aquele que não... Aquele que na verdade não busca se satisfazer ou trazer para a sua vida princípios e valores lá de fora, externos. Os ímpios aqui representam os valores e os princípios que não vêm do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então a primeira coisa que nós temos aqui é que quem é a pessoa feliz, amplamente feliz, porque na sua Bíblia deve ter versões aí que está escrito bem-aventurado, na minha está escrito feliz, mas o sentido de feliz e aventurado na Bíblia é algo muito superior à simples felicidade circunstancial, momentânea, ou por causa de fatores externos que a gente acredita. É muito mais que isso. Então está dizendo aqui na minha Bíblia que felicidade, que alegria verdadeira está para aquele que não segue o quem? Os conselhos daqueles lá de fora. Os valores e os princípios daqueles que não têm nada com Deus. Daqueles que dizem assim para você, uma frase que cá entre nós tem adoecido a nossa sociedade, essa frase. Aqueles que chegam para você e dizem assim: você está certa, você está certo. Sabe por quê? Você tem o direito de ser feliz. Cuidado com essa frase. Essa frase é destrutiva. Essa frase ela é centrada no eu. Essa frase, pessoas se apossam dela e à custa do outro ou de qualquer um,
seja até mesmo dos filhos, do pai, da mãe, seja quem for, ela declara: eu tenho o direito de ser feliz. E gente assim, pouco sente, ele pensa, né, que ele pouco sente em romper relacionamentos. Relacionamentos são descartáveis. Para quem levanta essa bandeira, eu tenho o direito de ser feliz. Relacionamentos são descartáveis. Pessoas são meros objetos de uso para que ele se satisfaça. Você satisfazendo ou deixando de satisfazer, você já é rejeitado, você já é descartado da vida dele. Cuidado com essa frase. E essa frase é lá de fora. A frase que nós cristãos conhecemos, sabe qual é? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Diferente, né? Ame ao seu próximo como fosse a você mesmo. Não, ame você em primeiro lugar. Frase de Facebook no final do ano. Eu amo. Eu gosto, principalmente quando eu vejo o cristão postando. No próximo ano eu vou ouvir o meu coração. No próximo ano eu vou ouvir meu coração. Não vou ouvir mais ninguém. Vou ouvir meu coração, porque eu tenho o direito de ser feliz. Parabéns. A palavra diz que o coração é enganoso e que te levará para caminhos de morte. Que Deus interceda e que venha até você antes de você chegar no final desse caminho. Amém? Como é feliz então aquele que não segue o que está sendo ensinado lá fora. Segundo, ao contrário, olha a palavrinha satisfação aí. Não sei se na sua versão tem, mas na minha tem. Ao contrário, sua satisfação está na lei do... Aqui, te dá a causa do problema e já te dá a solução ao mesmo tempo. Está dizendo que você não vai encontrar satisfação nos valores e nos princípios lá de fora, e está dizendo que satisfação você encontra onde? Na lei do Senhor. Que o prazer, que a satisfação plena, a alegria, a felicidade, está naqueles que entendem que o prazer é meditar, é contemplar, é trazer para a sua vida os princípios e os valores do Senhor. E que doa a quem doer. Porque trazer esses princípios para mim e para a sua vida, muitas vezes, não é coisa fácil. Você pode ficar no prejuízo aos olhos do mundo. Abrir mão dos valores do mundo, de não seguir o conselho dos ímpios e seguir os conselhos de Deus, aos olhos do mundo, pode parecer prejuízo. E você, talvez, não muito atento, pode parecer também que você está no prejuízo. Afinal de contas, o ímpio do seu lado ganhando dinheiro. E você querendo pagar todos os impostos, não vai ganhar dinheiro igual o ímpio. Querendo andar com as coisas certas, querendo caminhar de uma forma que você possa botar a cabecinha no travesseiro e dizer: Senhor, foi mais um dia, foi difícil, mas toma aí, estamos caminhando. Muitas vezes você vai ser o quê? Vai acordar talvez um dia um pouco com mais problemas, com mais dificuldade, pode parecer o quê no seu coração? Que o ímpio está levando mais vantagem do que você. E você pode ser até talvez seduzido a falar: esse negócio de confiar em Deus está sendo difícil. Mas vale, confie, acredite, espere. O salmista diz que esperei pacientemente no Senhor, confiantemente no Senhor, e Ele o quê? Ouviu, né? E veio de encontro com aqueles desejos do meu coração que estavam paralelos aos desejos de Deus. Muito bem. A primeira coisa que nós tivemos então aqui, que nós aprendemos, o quê? Uma declaração da parte de Deus. A declaração do quê? O que você tem trazido como princípios e valor para a sua vida? É lá de fora? É da palavra de Deus? Como é que tem sido isso? É uma declaração. Em segundo, eu falei do quê? De uma comparação. Deus diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Como que funciona isso? Gente plantada à beira de águas, de correntes,
de rios. Gente, uma imagem clara e fácil da gente entender. Quando você está na estrada andando por aí, aonde é que você vê mais verde? Onde é que tem mais verde? É na beira dos riachos, dos pequenos rios, ainda que desmatados, destruídos, devastados pela ação humana, mas aonde é ainda que você vê um pouquinho mais de verde? É na beira de um rio, é na beira de uma fonte de água. Portanto, se você quer se manter vivo, você tem que ser conduzido à fonte de água que é o próprio Deus. Aquilo que nutre realmente nós. Aquilo que permite que no tempo certo, aí pegou. Deus pegou de novo. Como que uma sociedade individualista e imediatista concebe um Deus que conduz você num lugar onde as suas necessidades vão ser nutridas e supridas, mas no tempo certo dará o seu fruto? Tem tempo para fruto. No tempo certo e de Deus. Mas nós somos imediatistas, e agora? A gente quer tudo para ontem, a gente quer que as coisas aconteçam no aqui e agora, Como que funciona isso? Por isso que eu tenho que ter a satisfação e meditar no que Deus ensina, nos seus princípios e nos seus valores. Não tem outra escolha para mim. Porque será o único jeito de eu curar esse meu coração apressado, esse meu coração individualista, esse coração que só pensa no eu, esse coração que fleta o tempo todo, é seduzido e fleta com o que é lá de fora. O dedo muitas vezes escorrega e digita: eu tenho direito de ser feliz. Cuidado. Só que nós temos uma promessa. Do quê? Está dizendo aqui para nós, uma comparação, que aqueles que são satisfeitos, que meditam nos princípios e valores de Deus, vão dar os seus frutos no tempo certo. Se você for para regiões onde a estação do ano é bem definida, vocês vão ver árvores que em pleno inverno, e vamos chamar o inverno do tempo difícil nas nossas vidas. Você vê árvore em países que a estação do ano é bem definida, no inverno, cheia de folha, flor e fruto? Você já viu? No Brasil não. No Brasil nossos ipês perdem as folhinhas ali, mas é rapidinho aí que já ficam todos floridos, né? Mas ainda tem, nós temos espécies por aqui que agora nesse período, né, agora já vai chegar a entrada da primavera, já estão começando a voltar a ter suas folhas novamente, né, as suas flores. Mas em países que as estações são bem definidas, existem árvores que quando você passa por ela no inverno, você fala: morreu. Essa árvore não tem mais jeito. Você sabe por quê? Ela está vivendo um momento difícil da vida dela. Ela está vivendo um momento em que a única salvação que ela tem, sabe qual é? As suas raízes. Só que as suas raízes estão fincadas na onde? No interior, não no exterior. Se a minha raiz e a sua raiz não estiver sendo alimentadas pelo próprio Deus, pelos seus princípios, pelos seus valores, quando passar a estação difícil, nós não vamos existir mais. Nós ficamos pelo caminho. Mas se nós estivermos com as nossas raízes à margens de águas correntes, plantadas em Deus, ainda que venha o tempo que você fique sem folha nenhuma, e alguém olha para você e fala: olha a situação desse homem, olha a situação dessa mulher, chegará o tempo, e promessa de Deus, que dará o seu fruto. Porque o que nos alimenta é o que está no interior, não é o que está no exterior. A nossa satisfação não está em bens materiais. A nossa satisfação não está no que o meu parceiro ou a minha parceira pode me satisfazer ou não satisfazer, no que alguém, meu amigo, a minha amiga pode me oferecer, status, condição social. Não está. Não está. É um equívoco do nosso mundo atual achar que o ter e o poder e o conquistar, que as pessoas têm se prendido e têm ensinado os seus filhos que realização plena está em eles terem um bom emprego, uma boa formação. Isso é bom. Só que pais e mães têm que tomar cuidado. Muitas vezes, em nome de uma profissão, de um emprego, de um título acadêmico, os nossos filhos muitas vezes não sentam mais nesses bancos. E a gente apoia ainda. Filho, vai lá estudar. Amanhã você tem prova.
E o que é uma palavrinha de Deus lá falada pelo pastor hoje? O que isso vai mudar na tua vida? Ela não é viva, nem penetrante, nem eficaz. Ela é a palavra do pastor. Então o que a gente faz? A gente abre mão. Não, o mais importante para o meu filho, a gente está declarando isso nos nossos dias, gente. Nós estamos declarando nos nossos dias que é mais importante os nossos filhos terem um título acadêmico. E o mais importante, sabe o que é? Eles estarem plantados, firmados, suas raízes em Deus. Porque não adiantará nada os títulos acadêmicos, porque isso não vai suprir a sua necessidade, a sua insatisfação, a ausência do amor verdadeiro que pode ser plantado por Deus no coração dele. Mas a gente, muitas vezes, seduzidos pelo mundo, o que a gente faz? Filho, fica em casa. Vem não. Estuda, porque o que vale é isso mesmo. O que vale é que amanhã, né? Não vale. Tem coisas maiores. Diz que buscai a Deus em primeiro lugar. E a gente tem pervertido esse ensinamento de Deus. Mas a gente não percebe. Não é maldade, eu só queria que ele e ela entendesse. Não estamos sendo pais. Nós estamos sendo gente que está suprindo satisfação. A gente tem que voltar a ser pai, a ser mãe. A gente que entenda que nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo e todas as coisas, para que possamos desfrutar dos bens e das bênçãos que Deus vai nos dar. Eu sempre não vou cansar de falar isso para você. Você não vai extrair o melhor da esposa, do esposo, do trabalho, do dinheiro, de tudo que Deus tem te abençoado, se você não aprender com Deus como é que você pode desfrutar isso. Não tem jeito. Então precisamos estar plantados. E o que fala aqui? Que aquele que está plantado nesse Deus tem o fruto na estação certa. E aquele que não está, o ímpio, o que acontece com ele? Está como palha, não está preso em lugar nenhum, está voando por aí. Está voando por aí. Está voando por aí. E a consequência? Por último, a consequência. Qual é a consequência? Deus está sendo claro. Por isso, aqueles ímpios, aquelas pessoas que muitas vezes estão ganhando mais dinheiro do que você, aquelas pessoas que muitas vezes os seus filhos estão no mercado de trabalho melhor que o seu filho, aquelas pessoas que muitas vezes estão enganosamente talvez mostrando para você que está tudo bem, mas não está, porque quando você visita as pessoas que tentaram tanto garantir um futuro para os filhos, muitas vezes não tem mais família e nem filho para dar o futuro. Empresários que se tornam escravos do trabalho, muitas vezes quando voltam para casa, não acham esposa, não acham filhos, quando não acham conflitos, desavenças, briga por questões financeiras, por quem gastou mais, quem gastou menos, quem pôde comprar, quem ganhou, quem não ganhou. Perceberam? Nós precisamos voltar. Consequência: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ô Marcelo, os políticos estão levando milhões aí, está ficando preso 4 anos, depois tem uma vida de rei. Quem falou que foi o fim? Quem falou que chegamos no fim? Quem falou para você que chegamos no fim? Não olhem como homens e mulheres começam, mas prestem bem atenção em como eles terminam. Grave essa frase. Não olhem como homens e mulheres começam. Preste atenção. Olhe para a vida dele e veja como eles terminam. Amém? Esse salmo nos desafia, nos convida a uma nova forma de relacionar com o próprio Deus, de uma confiança, de um cumprimento de papéis que cabe a nós cumprir, e de uma certeza de um Deus que supre, que age, que tem controle sobre as coisas. Mas aí você me pergunta, mas Marcelo, diante de tudo isso, e se não der certo? E se a gente errar? Se a gente falhar como esposa, como esposo? Se a gente falhar com os nossos filhos? Se nós falharmos com os nossos pais? Podemos, isso pode até acontecer. Pode ser que a gente leve a DP nessa matéria. Pode ser que a gente até reprove. E o fervor missionário muitas vezes pode até estar longe do nosso coração, porque a gente está focado em nós mesmos, imerso aos cuidados dessa vida. O salmista também falhou. Se você ler os próximos salmos aí, ler um Salmo 32, por exemplo, você vai ver um salmista que falhou.
Mas eu quero te dizer que o segredo está no Salmo de número 30. É nós voltarmos para Deus. E se você tiver o Salmo 30 aberto aí, você pode fazer a leitura dele, que diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me ergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, preste a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Ai, ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer e se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Salmo 1 faz um diagnóstico da minha vida e da sua vida. Salmo de número 32 revela um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem reprovada. Salmo de número 30, um testemunho de alguém que esteve o quê? Com o pé na cova, mas que Deus veio ao seu encontro, que Deus restabeleceu a sua alegria, e que ele, a partir do momento que restabeleceu essa alegria, e tem a palavrinha aqui, ó, tu me curaste, ele começa a louvar ao Senhor, ele começa a fazer missão, seu fervor é restaurado. Que Deus possa restabelecer o nosso fervor nessa noite. Eu não sei aonde você tem perdido esse fervor, essa alegria de declarar que Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Eu não sei onde você perdeu, mas talvez você tenha perdido com uma expectativa errada. Talvez você tenha perdido porque as suas raízes ficaram igual aquelas plantinhas que é hidro, né? Na água, não é? Como é? As raizinhas ficam ali meio branquiçadas, ali meio perdida no ar, né? Só a orquídea que consegue pegar os nutrientes do ar assim, né? Nós não. Nós precisamos ter raízes firmadas em Deus.